Policiais venezuelanos são presos por matarem funcionários do Aramix, na capital. As informações ao vivo com o Marco. Todas as informações. Marco, boa noite, seja bem-vindo a mais essa edição do Alerta Rondônia. Boa noite, Edivaldo. Obrigado. É isso mesmo, como você bem destacou, no desenrolar das investigações sobre esse caso, o assassinato brutal de José Vitor Miranda, de 24 anos, um funcionário de uma empresa atacadista aqui em Porto Velho. Esse casal de venezuelanos foi capturado na cidade de Cascavel, no interior do Paraná. As autoridades apontam o homem e a mulher como responsáveis pelo homicídio a facadas do jovem. Desenrolados os fatos, levou os investigadores da Delegacia Especializada em Crimes contra a Vida a identificar os dois suspeitos como membros da polícia venezuelana. De acordo com os detalhes obtidos durante as investigações, o jovem tinha um relacionamento com a mulher, uma situação que desencadeou a fúria do marido dela, culminando no trágico desfecho com a perda da vida de José Vitor Miranda. Desde a descoberta do crime, o casal estava foragido até amanhã desta terça-feira, quando finalmente foram capturados pelas autoridades. O próximo passo é a transferência dos suspeitos para Porto Velho, onde devem responder a um processo judicial pelos supostos atos cometidos. Assassinato ocorreu na madrugada do dia 29 de outubro deste ano, quando o jovem foi encontrado sem vida na rua São Miguel, no bairro Coab. A tragédia, inclusive, gerou comoção e preocupação nos moradores e daquela comunidade do bairro Coab, ali na zona sul de Porto Velho. Eu volto com você. Ô Marco, só esclarece para mim, acho que eu não entendi bem. Como é que é? Ele tinha um relacionamento com a mulher? Como é que explica melhor isso aí? Não entendi. Exatamente. Segundo as informações das investigações policiais, ele teria um relacionamento paralelo com a mulher que era casada, possivelmente com um desses, como é o casal de venezuelanos, de policiais venezuelanos, ele possivelmente tinha um caso com a mulher e o marido dela teria descoberto e, com a fúria, acabou ocasionando nesse homicídio. Você vê, né, rapaz, a gente lida com tanto tipo de gente. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre alguns venezuelanos. Eu conheço muitos venezuelanos que inclusive são amigos e que têm uma conduta excepcional, né? Inclusive alguns deles até a gente abre espaço para que trabalhem. A gente tem pessoas venezuelanas trabalhando com a gente. Mas a gente estava conversando quanto é difícil porque a gente não tem maiores informações, né? Da pessoa. A pessoa está aí precisando trabalhar e tem muita gente desempregada, muitos venezuelanos desempregados. Tem venezuelano que trabalha barbaridade, que são pessoas fantásticas e a gente nunca sabe. Eu digo sempre o seguinte, a gente não tem como, a gente vive vulneravelmente, né? Infelizmente. Ô Marco, você percebe que as pessoas parece que quanto mais o tempo está passando, mais as pessoas vão perdendo essa identidade de amar o próximo, esse negócio de ter o amor ao próximo, o respeito ao próximo. Nós temos registrado aqui no programa principalmente, diversos casos que são banais. A pessoa perde a vida de graça, concorda, Marco? Justamente, Edivaldo, e como você destacou essa questão dos fluxos migratórios aqui na região amazônica, eu tenho até propriedade para falar sobre isso, porque eu estudei o assunto, na minha dissertação de mestrado, e o que acontece é justamente uma questão de falta de política pública voltada para o controle daquela região das áreas de fronteira, Você não sabe o tipo de pessoa que entra e o tipo de pessoa que acaba saindo. Da mesma maneira que no passado, ali na região da Venezuela, quem costumava fazer esse tipo de migração eram os brasileiros para a Venezuela, porque naquela época a Venezuela estava bem economicamente falando, isso há mais de 20 anos. Então muitas pessoas do Brasil saíam de Roraima para explorar economicamente a região venezuelana e voltar para o Brasil fazer o pé de meia, ganhar dinheiro, enfim.
Com essa situação aí que a Venezuela teve esses problemas socioeconômicos, o fluxo migratório inverteu. Agora são os venezuelanos que vêm para o Brasil. Então falta uma questão de uma política pública mais adequada ali na região da fronteira, uma fiscalização mais rigorosa, porque você não sabe quem são as pessoas que estão entrando, né? Tem muito, como você destacou, muitos venezuelanos que realmente são trabalhadores, mas também você não sabe quem é que vem para o Brasil mal intencionado. E aí poderia ser não só venezuelano, poderia ser boliviano, colombiano, peruano, de qualquer ou brasileiro região. Que vai para Venezuela. Justamente, aqui, né? O Brasil também tem essa situação, né? Há casos de brasileiros que vão fazer migração para a Europa e não tem aquele controle tão rígido e acabam aprontando ali na Europa também, né? Então não é questão de por causa da nacionalidade, sim, é uma questão de caráter. Você não sabe, não tem um controle ali do tipo de pessoa, o caráter da pessoa, se está entrando no outro país por questão de boas intenções ou se está mal intencionado. E aí falta essa questão dessa política pública mais mais clara, né, das autoridades. Tá certo, Marco, muito obrigado. E aí a gente volta a dizer o seguinte, que você precisa pensar e saber quem você está levando para dentro da sua casa. Tem pessoas que levam para dentro de casa. Eu conheço um casal aqui em Porto Velho, eles vão lá na rua, pegam as pessoas e levam para dentro de casa, mas não tem ideia de onde veio essa pessoa, quem é, o que faz. Gente, isso é muito perigoso. Por mais que a gente tenha esse carinho, esse amor para fazer isso, né, não é fácil. Não é fácil. Eu quero